Seja bem-vindo, Garan. Muito obrigado por topar participar aqui hoje do KyopoCast. Agradeço pelo convite, Alex, e é um grande prazer estar aqui com você. Boa, valeu. Garan, a gente sempre pede para o convidado fazer a sua autoapresentação, alguma coisa rápida, simples, e aí depois eu complemento com a minha pesquisa que eu fiz sobre você. Então, por favor, faça a sua apresentação, o seu Chagi Soge. Bom, meu nome é Garan Victor 1. Aí o Garan 1 é o meu nome coreano, de fato, né? E Victor de nome brasileiro. E atualmente nós trabalhamos com café. Então, hoje trabalhamos na cadeia inteira do café, ou seja, a verticalização da cadeia inteira, que explicando isso de uma forma mais simples é a produção e depois a gente faz a torra do café e finalmente para as cafeterias onde é o acesso para o consumidor final, né? Então, dessa forma que a gente está no mercado atualmente. Boa, acho que das autoapresentações dos nossos convidados foi a mais modesta até agora, porque eu conheci o Garan porque eu gosto muito de café. Quando você gosta o mínimo de café, você acaba chegando inevitavelmente nele. Porque eles são os especialistas hoje que estão em grande... Hoje não, já faz um tempo que estão em grande destaque. Eu fiz a minha pesquisa, eu dei uma stalkeada na sua história, mas na verdade essa stalkeada que eu dei já é antiga, porque foi quando eu resolvi fazer um dos cursos que vocês dão lá na escola de vocês. E aí, para poder ver, será que vale a pena fazer esse curso? Eu vi um seu pequeno currículo e eu falei, nossa, tenho que fazer esse curso com vocês. Então, deixa eu te apresentar para os nossos ouvintes. Garan Victor 1 formou-se em administração de empresa e desde 2002 possui um contato bem próximo ao café, pois foi quando seu pai, Stefano, comprou uma fazenda de café no sul de Minas. Aos poucos, a produção do café foi crescendo e, na sequência, começou a exportação dos grãos. O contato com o mercado externo fez a família perceber o quanto era possível avançar no padrão de qualidade e levou o Garan a estudar na Coreia e na Inglaterra mais sobre o café. Em 2016, inauguram sua primeira cafeteria e, na sequência, inauguram a Coffee Co Academy, a única escola no Brasil a dar certificado internacional de barista. Resumidamente, tem alguma coisa aqui para corrigir? Data, sequência... provavelmente... Não, a sequência tá exatamente certa, é isso mesmo. Então, isso primeiro mesmo. seu pai comprou uma fazenda, e aí houve o interesse, aí começou a exportação, houve o contato com o mercado externo e viu-se que dava para fazer muito mais aqui no Brasil. Sim, porque na época que... Na verdade, começou com o desejo do meu pai de ter sempre uma propriedade, né? Mas o foco não foi para café, na verdade. Ele não queria comprar uma propriedade para fazer café, né, inicialmente. Era terras que ele comprou e o que dava para plantar era café. Exatamente, era a propriedade que ele queria para... futuramente, assim, para família, para amigos, para pessoas para visitar, né? Entendi. Mas inicialmente não era com a ideia de fazer uma fazenda, um sítio de café. Mas lá era só uma terra no começo, já não era uma fazenda, então. Ali ou já plantava-se alguma coisa? Na verdade, já era uma fazenda de café há mais de 50 anos. Ah, tá. Então, mas o proprietário anterior, ele deixou abandonado. Então, Entendi. ali tinha ainda árvores já velhas de café que estavam plantadas, mas, claro, não sem produção, mais nada, né? Então, aí a gente teve que fazer do zero, praticamente. Teve que limpar toda a terra, corte... Então, se ele quisesse, ele poderia ter plantado outra coisa, qualquer outra coisa, para poder... Vocês poderiam hoje ser, em vez de Coffee Co Academy, poderia ser qualquer outro produto que se plantava, mas sim, acabou indo pro café. Podia ser qualquer outro produto agrícola. Poderia ser Minari, por exemplo. Poderia ser. Entendi. Mas aí, no fim, ele começou a perceber como o mercado de fora em relação ao Brasil estava mudando, né? Porque o Brasil hoje é o maior produtor e exportador de café e um dos maiores consumidores de café do mundo. Uhum. E aí ele percebeu que não tinha ainda muitos que faziam um produto de qualidade e de nível altíssimo, né? Então eram muito poucos, acho que na época eram uns 4, 5, se eu não me engano, né? Isso aí, na época, em 2002 mais ou menos isso. Então ainda estava muito no início no Brasil, né? Assim, o mercado comercial, sim, já estava há muitos anos, já está há um bom tempo. O já café girando. mais de volume, né? Isso, o café de volume girando já faz muito tempo já, mas de qualidade, quando a gente fala
de café especial em si, não. Ainda não era um volume, assim, absurdo, ou muito menos conhecido ainda, né? As pessoas não sabiam nem o que era, na verdade, isso, né? Entendi. Porque, querendo ou não, o café é um produto muito democrático, vamos dizer assim, né? Ele é um produto que, se Todo você mundo perguntar pra toma. qualquer um, todo mundo sabe o que é. Não tem nenhuma pessoa que nunca ouviu falar ou nunca tomou. Verdade. E o café, a palavra café, acho que quase todas as línguas o som é muito parecido também, né? Sim, é muito parecido também. Isso que é incrível desse mundo, Acho assim, que, né? acho que a única palavra que é mais universal é banana. Que banana é banana em qualquer lugar do mundo, mas logo na sequência acho que é café. Sim, Né? exatamente. Entendi, mas vamos assim, entregando um pouco a idade. 2002, quando o seu pai comprou a fazenda, você, seu irmão, sua família, você era muito novo. Era muito Né? novo ainda, assim. E vocês gostavam de ir até a fazenda ou era tipo assim, nossa, porque meu pai comprou um lugar tão longe onde não tem nada pra fazer? Ou era tipo, estamos indo passear, é de boa? Ou ele não levava vocês ainda no começo? Não, no começo não tinha nem como levar, porque não tinha nem estrutura, né? Pra gente ir lá, ficar lá, não tinha nada disso, né? Então levou alguns anos ainda pra reestruturar, né? Pra fazer, Entendi. que nem eu falei, a parte que fez do zero é desde casa, as plantações, tipo, limpar a terra. Teve que fazer uma terraplanagem? Era então- como se fosse uma terra abandonada, assim, É, mais ou menos isso. Você assistiu o assim, Minari, o filme? Assisti. É como se fosse o Minari tipo isso, praticamente, entendeu? exatamente. Mas na época seu pai fazia o que então, de trabalho? Ah, não, ele trabalhou com muitas outras coisas antes de chegar no café, né? Mas principalmente em importação de produtos eletrônicos e depois ele foi para área têxtil. E aí, então ele foi muito empreendedor, né? Então, mais ou menos sempre ligado na área do comércio exterior. Sempre Por isso que tava teve ligado. o estalo para também levar o café para fora. Exatamente. Ele sempre conseguiu interligar isso porque era o que ele mais fazia, mais tinha experiência e mais gostava também, né? E aí o café virou mais um Mas produto pra quando ele. vocês estavam já... Quando a fazenda começou a produzir os primeiros grãos de café a ponto de poder se comercializar, vocês ainda eram crianças, eram adolescentes, ou vocês já estavam já também começando a procurar alguma coisa para trabalhar? Na verdade, ninguém da família nunca pensou em trabalhar com a área gastronômica e muito menos com café, né? É isso que é a parte mais engraçada que eu sempre falo ou conto para as pessoas, né? Aham. Porque todo mundo acha que não, acho que vocês são família do café, né? Vocês já Aham. vieram de gerações de café, né? É assim que as primeiras pessoas associam. Aham. Mas fala, não, ninguém nunca mexeu com café, ninguém nunca teve interesse real, de fato, em entrar no mercado assim. A única coisa que era normal não, todo mundo tomava café. Isso era fato, era normal, era igual para todo mundo. Mas assim, trabalhar com café era uma coisa inimaginável na época. Muito, muito para mim, tanto para o meu irmão, né? Então, mas aí a gente acabou entrando de cabeça mesmo, foi em frente mesmo, porque a gente viu que o produto saía, o produto orgânico, a matéria-prima, né? Mas não tinha uma continuidade no processo, né? Desse produto, né? Não adiantava produzir um ótimo grão de café, sendo que depois a cafeteria ia cagar o grão. E Tem a isso também, mas eu também não via... torrefação. Não tinha torrefação, não tinha cafeteria, então a gente pensou, bom, a gente pode dar uma continuidade para esse produto que era a matéria-prima, é o café verde, né? Então, mas desculpa eu forçar um pouco a conversa um pouco para esse lado. É que, por exemplo, na hora de você se apresentar, você falou assim, nós, Sim, né? Então, como se fosse a família. sim. E pelas datas da fazenda, sua idade, vocês começaram muito cedo no café. Né? Tipo, você teve tempo de trabalhar com uma outra coisa antes de começar a trabalhar com café com a sua família? Sim, eu trabalhei com a minha família na área têxtil, principalmente. Entendi. Mas Então, aí depois foi uma transição mais... quase praticamente normal, assim, de eu entrar junto também no café, né? entendi. Então, na verdade, você já estava acostumado a essa estrutura de trabalho familiar. Já estava acostumado, exatamente. Entendi. E aí, quando, em vez de tecido, começou a ter um interesse maior por café na família, meio que naturalmente os esforços foram para lá. Isso. E aí você e o seu irmão, né, a família toda, conseguiu já, cada um agregar um pouco mais no negócio. Exatamente, é isso mesmo. Mas você começou a tomar café com quantos anos? Porque na nossa cultura coreana não se costuma dar café para criança, né? Ah, não, só depois de... acho que na período de faculdade só que comecei a tomar. E assim, nessa né? época já se falava de cafés especiais, de café de qualidade melhor, não? Não, e eu nem sabia também o que era e nunca tinha ouvido falar na minha vida. Né? Então você chegou a gostar de café ruim no começo,
Pra depois começar a gostar de café bom. Café ruim que eu digo é o café... Essa Comercial, forma Snob sim. falando é o de forma comercial. Sim, Café de forma Pelé. comercial, mas eu tomava assim pela mesma razão que a maioria das pessoas tomam, pra não Pra não ficar dur- exatamente, pra não dormir. pra não Entendi. dormir, pra não ficar com sono por causa das aulas ou trabalho, né? Aham. É o que ainda até hoje a maioria das pessoas tem essa ideia, né? Por causa da cafeína, Da né? cafeína. Mas realmente, depois que eu comecei a entrar nesse mercado, aí eu comecei a estudar mais a fundo, pesquisar mais a fundo, pra ver o que tinha de tão diferente no mesmo produto, só que de forma diferente, É né? como que o mesmo grão pode valer muito mais ou muito menos, né? Sim, exatamente. É Ah, isso mesmo. entendi. E aí, quando que você, então, pensou que do tipo, que nem eu fiz na pesquisa, eu vi que você estudou fora, quando que você chegou na conclusão de, putz, acho que eu preciso ir para fora estudar mais o café para poder continuar trabalhando aqui no Brasil? Quando foi? Como que chegou nesse pensamento? Quando foi isso? Eu acho que foi isso em 2000 e... Quando a gente abriu a cafeteria praticamente, foi em 2016, assim, 2017. Ah, você abriu a cafeteria e depois foi estudar fora. Eu tinha estudado no 2015 um pouco antes, tinha feito alguns cursos para entender melhor, né, Aqui esse no mercado. Brasil? E aqui no Brasil mesmo, Tá. E eu fiz numa escola aqui no Brasil mesmo, mas aí eu comecei a sentir a necessidade que ainda faltava muito ainda, muita informação, ou que ainda tinha que estudar muito mais, aprofundar muito mais, né? Uhum. E aí eu tive essa ideia, né, de falar, não, acho que é legal de eu ver como é que funciona fora do Brasil, porque eles também têm outra visão sobre o mesmo produto, né? E aí que teve essa ideia de ir pra Coreia, porque a Coreia naquela época também já era muito à frente, muito avançado, já tinha muitas escolas já. Aí hoje imagino que tenha muito mais do que antes, naquela época, né? Aham. Mas já tinha bastante naquela época. Aí eu fui pra escola, fiquei lá uns 3, 4 meses seguidos. Mas aí estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Pegando experiência na cafeteria da pessoa, né? Ah, na Coreia você estava estudando cursos de café e trabalhando numa cafeteria. Ao mesmo tempo, E para mim é muito lógico pensar de que a escolha da Coreia tem a ver pela qualidade dos cursos e do mercado lá, mas também por conta das raízes. Pela facilidade de língua. Você tem familiares lá na Coreia? Tenho a parte dos os meus avós, eles estão ainda lá até hoje. E na época que você estudava lá, você morava com eles ou você? Ficava com eles, exatamente. Ah, entendi. Então, E era mais você, fácil. então você fala bem coreano? Não diria fluente, muito fluente, mas assim, eu consigo... O curso era em coreano. O curso era 100% em coreano, E você sentiu dificuldade no começo pela língua ou não? No começo eu lembro que eu tinha por causa de... Não de questão de conversação, mas porque tinha termos técnicos de café em coreano que eu não entendia. Então, aí depois eu tinha que estudar para entender o que eram as palavras que ele falava, mas no começo eu não entendia, mas depois foi indo, né? E o pessoal que fazia o curso com você era jovem também, igual mais ou menos a sua idade, quando você foi para lá? Tinha de todos os tipos de idades possíveis. Tinha pessoas na minha idade, tinha pessoas mais novas que eu, e tinha pessoas ainda muito mais velhas que eu também. E tinha outros Kyopo também junto, não? Não, era 100% coreano. E aí... Eu era o único que eu pôr num grupo, assim. é? Então eu me sentia meio estranho, porque todos eram... Apesar de ser todos coreanos, assim, tudo fisiologicamente falando, mas no meio eu me sentia meio estranho, porque eu era o único coreano de fora, vamos dizer assim, né? E você acha que eles percebiam isso? Eles te tratavam como não coreano lá, na escola, por exemplo? Se eu não falasse nada, eles tratariam exatamente como coreano da Coreia, né? Mas se eu falava, não, eu não sou daqui, eu sou do Brasil, eles falam, do Brasil? Você teve que fazer um Chagisoge lá também? Eu tinha sempre que fazer. Então, toda vez que eu falo do Brasil, todo mundo, Brasil? Como assim? Você tá lá no outro lado do mundo, assim? E para eles não era uma surpresa você vir do país do café, estudar lá café? Do tipo assim, no Brasil não tem... Eles já sabiam que no Brasil era um pouco defasado, entre aspas, em termos de conteúdo, de educação, ou eles já achavam estranho você ter que ir até a Coreia para estudar café? Eles achavam estranho, né? Porque assim que eles pensam Brasil, eles pensam também carnaval, Manaus, índio e principalmente café. Porque eles sabiam porque a Coreia é um dos que compra muito café do Brasil também, em volume, né? E eles estranhavam, né? Por que você tá vindo do país do café para um outro país para estudar sobre café, sendo que você realmente tem tudo ali, né? É que, numa comparação grosseira, é que nem tipo um coreano vir pro Brasil e estudar sobre kimchi, talvez, não? Numa comparação meio grosseira. Mas é que, obviamente, tem muito mais coisa envolvida. Claro, mas o que eu achava mais interessante, assim, é que muitas pessoas que trabalham café por muito tempo na Coreia,
eles nem sequer conheciam a planta de verdade. Nunca viram na vida. E nem o fruto, nem a flor, nada. Só chegava... Produto pronto. Exatamente. Aí, pra mim, isso era uma coisa interessante, mas pra eles também era interessante que eu tava vindo de lá pra estudar com eles também, né? E aí você já tinha também um pouco de... Como é que fala? Conhecimento da fazenda pra poder se inserir nas conversas e tal, explicar mais ou menos. Então era meio que uma troca, né? Porque eles tinham muito mais conhecimento técnico em relação ao café, mas eu tinha muito mais conhecimento agronômico do café que eles nunca viram. Então era muito troca disso também. Então era isso que era muito interessante, né? Lógico que não dá pra generalizar, cada pessoa é diferente, mas assim, num aspecto geral no curso, por parte dos professores, por exemplo, existe uma certa, sei lá, arrogância, tipo, um pouco meio que muxiré, o Brasil em relação ao café. Porque a gente já foi, o país já foi uma superpotência no café, mas perdeu muito espaço ao longo da sua história, né? A gente não soube... Assim, o café colombiano atropelou o café brasileiro, por exemplo, né? E aí eu fico pensando assim, pô, o Brasil era uma potência no café. E é como se você achasse que a gente nunca vai perder esse posto, porque a gente queimava café naquela época para poder controlar preço, né? Sim. Então, e uma vez que a gente perde esse posto, né? Lógico que muitas vezes por mérito do concorrente, por mérito da Colômbia, por mérito do Panamá, por exemplo, mas também fica às vezes meio que por incompetência nossa, por desleixo nosso, por arrogância nossa. E aí eu fico imaginando assim, para um especialista de café de fora, será que eles enxergam dessa forma, do tipo que, poxa, o Brasil cagou, podia ser a potência do café e vocês têm muito que aprender e voltar a casa. Que nem no futebol, por exemplo, o Brasil sempre foi potência, o Brasil foi o primeiro pentacampeão. Sempre conhecido como os melhores, sim. Mas já faz um tempo que a gente não tem o melhor jogador, faz tempo que a gente não é campeão da Copa do Mundo, e eu acredito, e a gente vê uma certa arrogância dos europeus, como se assim, o Brasil está perdendo esse posto do café. E lá na Coreia você... Porque eu imagino assim, o certo seria do caramba, ele veio do Brasil, ele deve ter muito para agregar, mas às vezes, conhecendo as minhas experiências com coreanos lá na Coreia, eu acho muito fácil ver um pouco de arrogância, um pouco de muxiré, assim. Você sentiu alguma coisa assim? Aconteceu algo do tipo? No período que eu ficava lá, claramente, dá pra perceber essa diferença. Eles... E até hoje, eu não diria que não tem mais isso, porque toda vez que eu ia lá, eu sentia essa meio conflito, vamos dizer assim, né? De ego, de não, principalmente eles falam assim, né? Que o Brasil não tem café bom. Já começa assim, já. Tá. Aí eu fazia questão de levar os melhores cafés do Brasil. Só pra, tipo assim, provar pra eles, que vocês não sabem. A gente tá levando o melhor do Brasil, mas lá a gente vai falar que é o café da esquina, que tem em qualquer lugar. Exatamente. Então, mas eu levava os melhores cafés do Brasil, assim, tipo, os mais tops mesmo pra falar, ó, tá aqui, ó, tem café muito bom no Brasil. Aqui você não teve contato, talvez. Provavelmente é isso, né? Falando de uma forma bem específica, né? E eu não falava que era café do Brasil. Fazer um teste cego. Só pra ver como é que eles iam reagir, né? E aí todo mundo falava, nossa, muito bom, excelente, café muito bom. Aí eu falei, exatamente, é café do Brasil. Aí eles, não, é impossível, não, esse café não é do Brasil, é da América Central, é da Colômbia, não sei o que, inventavam, né? Às vezes eu acho que é porque não queria admitir, né? Mas realmente eles reconheciam que o café era bom mesmo. Então, eu acho que ainda tem um pouco disso ainda, e a gente tá tentando quebrar um pouco essa regra. Não somente em relação à Coreia, né? Mas o resto do mundo inteiro, do mundo né? também, imagino. Porque a grande maioria das pessoas que pensam Brasil, café, pensam só tem volume. Tá, assim, eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque nos outros entrevistados, quando sempre abordam um assunto que eu gosto muito, às vezes eu esqueço que tem gente que não tem o mesmo background do assunto, né? Não é querendo ser arrogante nem nada. Então vamos só voltar um pouco pro pessoal que tá ouvindo a gente entender o que é um café especial. Claro, né? claro. Então, lógico, assim, começa na fazenda, na plantação do café, e você já consegue avaliar, quando o café ainda tá... o fruto ainda in natura, se esse vai ser um café bom ou não. Mais ou menos começa por aí, ou é só depois que começa a torrar, e aí que quando o café já tá em produto mesmo? Quando a gente fala de café de qualidade ou especial, a gente tá falando de um produto que é bem cuidado desde o início até o fim.
Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que está produzindo o café já cuida desde o momento que está colhendo o fruto, Tá. quando ele está no nível de maturação ideal. Então, sem deixar passar muito ou sem colher quando está muito prematuro, né? Uhum. E aí, depois disso, o processo que ele vai secar, vai processar esse fruto para depois ter o grão final, né? E do grão, a pessoa que vai torrar também torra da melhor forma possível esse grão. Para trazer os melhores o quê? Os aromas, sabores que a gente conhece hoje, né? De café de qualidade. Então tem todo um cuidado muito minucioso desde a produção até a parte final, que é quando chega a bebida final para o consumidor final. Por isso que é chamado de café de qualidade ou especial, né? Entendi. Mas aí entra uma questão que a gente até já conversou antes mesmo da gravação, que é a parte da educação. Não adianta o que é bom, o que é um café bom, né? Porque até então se vendia na televisão assim que o café bom é o café forte. E aí, o que é o café forte? É o café amargo, né? Que nem tem aquela polêmica assim, eu não ponho açúcar no meu café porque eu gosto de café forte, eu gosto de café amargo, né? Só que, na verdade, não é por aí, né? Não é, café bom não é o café forte e amargo, né? Exatamente. Porque o forte sempre está associado a uma coisa muito intensa, né? De uma forma muito forte mesmo da bebida. E isso está se relacionando exatamente pelo amargor do café que as pessoas associam. Porque por muitos anos, desde quando queimava o café, quando começou a história do Brasil, o café ficou uma coisa cultural dessa forma, de ser uma coisa escura e sempre ser tomado de uma forma escura, bem escura mesmo, né? Uhum. Então isso enraizou culturalmente no Brasil. Claro que veio de outros países europeus também, cultura europeia, que trouxe um pouco disso aí também. Mas com o tempo, as pessoas começaram a perceber que não é só isso. Ele tem muito mais a oferecer do que só ser uma bebida escura e sem gosto e muito amargo, né? Então é por isso, porque o amargor traz essa sensação de ser muito forte. Mas o forte não necessariamente quer dizer que é o melhor para essa bebida, né? E quem que começou a perceber que o café poderia ser servido de uma outra forma, onde a gente poderia avaliar coisas diferentes nele? Foi fora do Brasil, você sabe? Sim, grande parte foi feito fora do Brasil, exatamente. Tem algum país que começou mais... foi pioneiro nesse sentido, nesse mercado de café? Eu não lembro o nome do país que foi exatamente, mas eu lembro que na verdade foi uma moça que faleceu recentemente, se eu não me engano, mas ela foi a primeira pessoa na história que falou primeira vez café especial pro mundo. E aí que começou a Porque ficar o muito café é forte, uma né? bebida milenar. E você, depois de 1000 e poucos anos, explicar, gente, café não é assim que se toma. Ou foi um resgate de uma forma antiga que se tomava café, e aí se resgatou essa forma antiga de certo, que seria a forma correta de apreciar um café, ou é uma coisa que foi desenvolvida mais para agora? Porque, só um paralelo, né? Uhum. Eu trabalho com cerveja artesanal, e a cerveja convencional que a gente toma hoje num boteco é um produto mais recente. As primeiras cervejas eram mais alcoólicas, mais amargas, mais encorpadas. E aí o mercado, a indústria foi desenvolvendo uma cerveja mais fácil de se tomar, né? Mais leve. Tem um pouco a ver com o desenvolvimento do vidro também, porque as cervejas eram muito turvas, então quando surgiu o vidro, o cristal, as pessoas queriam uma bebida mais limpa para poder mostrar as qualidades do vidro. Então, na verdade, assim, a cerveja convencional, a cerveja comercial que a gente toma hoje é um produto mais recente, né? E aí, no meio da cerveja artesanal, houve um resgate das primeiras cervejas, dos primeiros estilos de cerveja, junto com a adaptação de novas tecnologias para você falar que isso sim seria uma cerveja ideal, Uhum. né? E no café especial tem um pouco de resgate do passado do café ou não? Foi novas tecnologias, novas partes sensoriais que falaram assim, esse deveria ser o jeito certo de tomar o café. Não, na verdade, pro café, sempre o comercial foi muito presente. Aí o que começou a pressão de novidade, com novas tecnologias e mudanças, foi o do café de qualidade. Que começou a moldar o mercado de uma forma diferente, né? Então, não foi nenhum resgate ou algo do tipo, né? Entendi, foi uma evolução. Isso, foi evoluindo, exatamente. Tá. Né? Então, aí é mais complicado, né? Porque você mexe com
memória afetiva, você mexe com, eu sempre tomei dessa forma. Você tentar, igual Matrix, né? Você vai sair tomar a pílula azul, a vermelha. Você tentar abrir os olhos da pessoa é mais difícil, né? Porque você tá mexendo com convicções já enraizadas, né? Sim, exatamente. Então, é o que a gente fala sempre, é essa questão de reeducação do consumidor. Uhum. Então, a gente pega um pouco, claro, um lado da saúde, isso para tentar ter um argumento que seja convincente para a pessoa entender por que esse café é melhor, né? Porque você mexer só com o paladar, você mexe às vezes um pouco com a vaidade da pessoa, você não consegue diferenciar. Então, E às vezes a pessoa, não, ela fala, não, é bom. Ela fala, não, é diferente. Não fala nem que é bom, é diferente, sempre fala. Essa é a palavra universal, assim, para as pessoas que estão experimentando pela primeira vez. que elas só querem ser educadas, né? Exatamente, mas dá para perceber isso. Mas no caso, com o tempo, essa pessoa começa a perceber que fica muito mais claro a sentir o sabor do café, sentir menos aquele amargor forte que ele está acostumado. E isso é uma questão de adaptação do paladar de cada pessoa. Então isso é uma coisa muito difícil de ser mudado rapidamente, né? Leva tempo, ela é cultura, então a reeducação, tudo são fatores que vão levar um tempo, né, para conseguir mudar, né? Uma dica que eu talvez eu possa te dar em relação à reeducação, porque eu sofro das mesmas coisas com a cerveja. Por exemplo, no meu bar, os pedidos que a gente mais ouve para o pessoal que não está acostumado com cerveja especial, cerveja artesanal, o primeiro é: essa cerveja não está gelada. Aí a gente explica que quando a cerveja está muito gelada, você vai anestesiar suas papilas degustativas, então você não vai conseguir sentir todos os gostos da cerveja. Então é meio desperdício você pagar caro numa cerveja onde você não vai conseguir sentir o gosto porque ela está muito gelada a ponto de você não sentir nada. E que cerveja muito gelada você toma quando a cerveja é ruim, né? Para justamente não poder sentir o gosto. Essa é a explicação que a gente tenta dar, né? Ou o migué que a gente tenta dar para justificar que a nossa cerveja não está tão gelada. E aí, no caso do café, quando eu tento apresentar um café especial para os meus amigos, que eles acabam tomando e chamando de chafé, porque eles acham que não é um café forte, aí no meu bar vem a mesma coisa. Vem um cara que vê que tem um monte de torneiras de chopp diferentes, assim, me dá uma cerveja forte. Aí eu pergunto, mas o que você entende por forte? É forte de álcool ou forte de amargor? Porque nem sempre o álcool e o amargor são relacionados. Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, uma cerveja muito alcoólica precisou de muito açúcar para fermentar, para poder virar alcoólica, ela é uma cerveja até mais doce, né? Aí a pessoa fica meio confusa e tal. Aí eu sempre brinco assim, com o ego da pessoa, assim: não existe cerveja forte, existe homens fracos, né? É o que a gente tenta virar o jogo, né? E aí no café eu falo a mesma coisa, assim. Antigamente era aquele cara que tomava o café Pelé, o café Iguaçu sem açúcar. Eu falo assim: café eu tomo hoje sem açúcar, mas hoje eu não consigo mais. Se eu for eu tomo um café Pelé de boa, mas eu ponho um açúcar. Entendeu? Eu tomo uma Brahma de boa, mas ela tem que estar bem gelada. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Eu tento explicar para a pessoa que não é um chafé, porque, na verdade, esse café tem muito mais cafeína do que você está pensando. Uhum. Porque lógico, depende do método, de como foi extraído, né? Sim. Mas geralmente por causa do coado, né? O coado as pessoas costumam achar que é o chafé, né? Porque o expresso ele ainda vem o corpo, né? Exatamente. E aí, as pessoas procuram cafeína, não? Na cafeteria. Acho que difícil, né? tem o mesmo princípio da cerveja, assim, que eu vejo, mas é ao contrário. Porque o café vem quente, né? Então, a maioria das pessoas sempre imaginam que tem que tomar muito quente. E, na verdade, tem que esperar esfriar. Só que é a mesma coisa. Se você tomar muito quente, você não sente nada. Porque as papilas gustativas estão bloqueadas para isso, né? Entendi. E aí, a gente sempre tenta falar pra pessoa: espera um pouco. Não precisa esperar muito, claro, né? Até ficar frio. Mas espera um pouco para ficar um pouco morno. Quente para morno. Aí você vai sentir melhor o sabor do café. Aí tem pessoa que espera, claro, tenta, né, esperar. E tem pessoa que não, assim que chega na mesa já toma direto. Então aí não vai sentir nada, na verdade, né? E acontecia muito para mim antigamente, de um amigo conhecido chegar no mercado, e aí no supermercado mostra as fotos das cervejas. Qual que eu compro? Qual que é bom? Acontece isso com você também, das pessoas ir no supermercado e mostrar os cafés, assim, qual desses aqui que eu compro aqui? Qual que é bom? Eu acho que assim, de consumidor que chega lá e pergunta, acho que de 10, uns 8 pergunta. Eles falam: então, eu tô indo pro supermercado aqui, mas assim, qual que você recomenda do supermercado? E o que você responde? Aí eu falo assim: olha, a maioria dos cafés do supermercado são de cafés comerciais, né? Eu pergunto se a pessoa tá ciente disso, né? Que a maioria é muito parecido, né?
E aí eu falo, não, tenta procurar um café primeiro em grãos. É o primeiro passo para fazer. Tá. Independente se é ruim, mediano, ou excelente ou bom, né? Aí segunda é ver de alguma marca que já era conhecida como uma marca de café de qualidade. Então, só voltando de novo para o nosso público que não conhece tanto assim de café, tá ouvindo pela primeira vez sobre café especial, por que café em grãos? Porque no Brasil, como é um país produtor, o número um, né? Muito grande, eles têm resíduos, passam outras coisas além do café. E pela lei brasileira é permitido, mesmo que passe, que eles falam que isso é possível de acontecer, entre aspas, né? É uma E às vezes tolerância. isso é uma tolerância que pode chegar para o consumidor e Outras lá. coisas, tipo o quê? Pode falar. É como se fosse, é como se a gente estivesse lendo os ingredientes da salsicha agora. Não, aí pode passar pau, pelos de animais, Galho, galho, folha. folha, tudo, mas aqui quando Que ele vai tá... torrar e moer, você não vai mais saber o que é. Exatamente, quando tá moído, é um nível que você não sabe o que tem lá, além do café, né? Entendi. Por isso que eu falo, olha, o primeiro passo é sempre olha se é grão ou moído. Primeira coisa. Segundo passo é ver qual marca que era já conhecido como uma qualidade boa ou mediana, que aí você já garante mais uma coisa um pouco melhor, né? Quando é por causa do supermercado, né? Nesse caso. Então, a recomendação para quem quer começar a tomar um café melhor em casa é ter um moedor. Não adianta também ele comprar o café em grão e não tem Exatamente. como moer esse café. Isso é um outro tipo de também paradigma que as pessoas ainda estão tendo dificuldade de quebrar, né? Então eles querem, hoje em dia as pessoas querem mais coisas mais práticas e rápidas, né? Por É isso o que- Nespresso. Exatamente. Por isso que o mercado de cápsula e café instantâneo estourou, porque você aperta um botão e acabou. Tá pronto ali seu café. E aí eles perguntam para você qual cápsula eu compro que é bom também. Tem muita gente que pergunta isso. Qual Nespresso que você gosta? Pergunta direto. Aí você responde como isso daí. Aí eu falo, olha, se você gosta de café forte, do jeito que você gosta, vai na Nespresso mesmo, porque realmente é uma marca muito conhecida, muito popular, já é muito forte no mercado, né? Mas eu falo, se você quiser uma coisa de qualidade, aí você tem que procurar cápsula de especial, porque existe já também, né? Tá. Aí eles tentam procurar, só que é muito mais limitado, porque não é todo mundo que faz, né? Porque é um produto muito caro para fazer. Gente, o Garan é muito educado, tá? Por isso que ele dá essas respostas, mas não pergunte esse tipo de coisa para ele, tá, gente? A questão do café especial e as cápsulas são mundos totalmente diferentes. É igual, por exemplo, pizza. Você tem as pizzas que a gente tem acostumado aqui no Brasil, a pizza paulista, e hoje tem agora as pizzas napolitanas, massas mais trabalhadas, e tem a Pizza Hut. Né? Não dá para você perguntar para um especialista em pizza qual sabor de Pizza Hut que eu compro, né? Você já está na Pizza Hut, vai na Havaiana mesmo, já que você quiser, já que você está nisso, né? Então, cápsulas seriam as mesmas. Se cápsula e café de supermercado é mais ou menos a mesma coisa. É outro mercado. É o mesmo produto, café, só que são são bebidas diferentes, Sim, né? É o que eu sim. gosto de falar. Eu adoro Pizza Hut, não estou desmerecendo. Sim, Mas para mim tem o nome pizza, mas é um outro alimento, né? sim. São diferentes. É Você o não mesmo tem produto, mas uma diferentes. máquina de Nespresso em casa? Não. Já teve alguma vez? Olha, já tive. Já ganhou de mas- presente? Já, também. Porque quando as pessoas associam, você trabalha com café, Vou dar umas vou cápsulas dar um pra ele. presente com alguma coisa com café, né? Aham. Não importa o que seja, né? Mas Essa é uma outra dica que eu dou, pessoal. Quando você tem algum amigo, alguém que você quer presentear, que é especialista ou entusiasta, tem um hobby em relação a tal coisa, por exemplo, cerveja, café, charuto, uísque, não presenteie com isso, porque a chance de você comprar alguma coisa que não é bom para a pessoa é muito grande, porque é uma pessoa que tem mais conhecimento para qualificar se é bom ou não, né? Que nem lá no meu bar vinha muita gente assim, eu quero comprar cerveja pro meu amigo que ele adora cerveja, me dá uma cerveja boa. Eu falei, então, a cerveja boa é a cerveja que ele gosta, eu preciso saber qual que é o gosto dele para poder dar uma cerveja, entendeu? Não adianta, porque quando o cara já é um especialista assim, ou um bom conhecedor, um entusiasta, ele já tem os seus gostos peculiares, né? com certeza. Ele já tem uma preferência, já tem. E aí, não vou dizer que não tem. Hoje no Brasil eu vi que cresceu um mercado assim de entusiastas de café absurdo, assim. Eles têm até grupos próprios que combinam de ir nas cafeterias, de comprar em conjunto o café. Existe já um mercado assim muito grande desses entusiastas. E aí, Isso é bom. Isso é ótimo, porque movimenta muito o mercado e cada vez mais divulgado também, né? Querendo ou não, indiretamente ou diretamente, é divulgado muito forte isso, né? Então, voltando a primeira dica é compre um moedor para você Se começar a retroceder moer. um pouco, né? E aí seria, no caso, a primeira coisa,
investe num bom moedor. Acho que é o primeiro passo de todos. Né? Porque não adianta você querer comprar grãos já moídos, até porque o grão, quando você moe, a vida útil dele começa a já correr, né? O Corre cronômetro muito dele rápido e... começa a perder sensorialmente. Principalmente a questão de oxidação do grão, né? Ah. É mais por causa disso. E a gente acaba recomendando assim, no tempo médio, né? Quando você compra em grão, geralmente dura até uns 25, 30 dias no melhor dele, para consumo, né? Agora, assim que você compra moído, por mais que seja um grão muito bom, no máximo uma semana. A vida útil dele diminui em quase fica 3/4 diminuído praticamente. Vida útil a gente fala assim, o auge dele. Não quer dizer que é um café que venceu, que vai te dar dor de barriga. Exatamente. Você não vai sentir sensorialmente tudo que o café poderia te entregar. Uma coisa que eu sempre tento desmistificar para as pessoas é isso. O café não tem data de validade. Ele só perde as características sensoriais e ele só fica menos saboroso, é isso. Mas assim, você passou 1 ano, 2 anos e você quer moer aquele café para experimentar, você pode. Mas claro, não vai ter aquele gosto, aquele sabor, aquele A cafeína também se perde, não? Não, a cafeína também se permanece. A cafeína continua. Permanece, exatamente. Entendi. E até porque assim, em casa não dá pra você ter uma máquina de expresso, então a forma mais comum de fazer em casa vai ser geralmente coado, né? Por isso que acho que o mercado de coado cresceu muito, porque é uma forma que é mais fácil de acesso e de fazer em casa também, com mais calma, né? Tirando as cápsulas, que é mais prático, né? Que nem tem amigos meus que viram que eu comecei a tomar café, aí pede algumas dicas, e aí eles fazem uma primeira pesquisa e aí eles conhecem a Hario, né? Que é o coedor, que é o moedor, é o filtro, né? Não é o filtro, como é que chama? Coador. É o coador, isso, é o coador mais em alta, só que aí eles querem já gastar um dinheiro na Hario. E aí eu tento explicar pra ele, cara, eu acho que é melhor você comprar um moedor e fazer na melita do que você comprar um grão já moído e fazer na Hario. Eu acho que, na verdade, o certo seria começar, insistir, voltando assim de novo, insistir um pouco nessa questão do moedor. Se eu fosse um traficante de café, que nem como se fosse traficante de droga, que começa dando as drogas de amostra pra pessoa viciar, o que eu faria? Eu começaria a dar moedor de graça pra galera. Começa a dar moedor de graça pro pessoal. Bom, eu tenho um moedor, deixa eu ver aqui qual que é a diferença de tomar um café. Porque quando você moe o café, já estoura aquele cheiro que impregna a casa inteira de café. Isso já é assim, o primeiro passo que você já começa a entender, nossa, é diferente, né? Muito diferente do que eu fazia. Na parte do cheiro, Exatamente. E isso já, querendo ou não, já mexe com o seu cérebro, já... Porque é uma coisa muito aromática, né? Na hora, né? Então... já te instiga a querer fazer mais, querer entender melhor o que está acontecendo. Né? Ó, fica a dica para as cafeterias, gente. Começa a dar moedor de graça aí para a galera, que vocês vão ver como esse mercado vai crescer. Que aí você vai fazer na melita, se você vai fazer na Hario, se você vai fazer qual processo. Aí, beleza, mas o primeiro passo já foi dado, né? Acho exatamente. Que fica mais... Você só de já ter um moedor já muda muita coisa. Muda completamente como a forma que você vai tomar e a experiência que você vai ter, né? Com certeza. E aí, então, agora já pulando bastante, depois do grão, moeu, aí você já começa a tomar um café melhor, e aí voltando pro curso, você ficou quanto tempo na Coreia estudando o café? Era um curso que tinha um prazo, assim, de duração já? Então você já foi sabendo quanto tempo que você ia ficar por causa do curso? Sim, eu sabia já o quanto era o tempo de duração, aproximadamente, né? Então eu já pegava nesse tempo exato para ficar já. Pra nem estender muito, mas também nem ficar um pouco tempo lá. Mas você foi mais de uma vez para fazer curso? Foi mais de uma vez. Então você ia concluir um curso e voltava. Você ia concluir um curso e voltava? Então, todo ano eu ia lá umas 2, 3 vezes, mais ou menos. Eu ia lá e eu ia concluindo os cursos. Os cursos duravam em média quanto tempo, assim? Geralmente era uns 2 meses. Entendi. Não é que você ficou um período longo direto lá. Não, e não tinha nem como, né? Entendi. Então, eu ia lá, voltava. Fazia esse caminho. Aí, por último, eu comecei a ir para países da Europa, né? Porque aí eu queria ver como era um mercado diferente e a forma que eles faziam diferente de ensinar também, né? Eu conversei aqui no episódio com o Roberto Kim, que aí trabalha com a fiação. Sim. Aí eu perguntei para ele se ele chegou a ter algum certificado. Ele fez algum curso e ele ganhou algum certificado por esse curso, mas ele falou que não, que ele foi na raça, ele foi aprendendo sozinho e aí as pessoas que dão curso certificaram, reconheceram que ele tem bastante conhecimento. Mas eu sei que na Coreia existe assim a exigência para você fazer qualquer coisa de um certificado.
Então, provavelmente, esses cursos que você fazia lá já te davam esse certificado. Exatamente. E já era da SCA esse Isso, certificado? já era da SCA, que era do Sistema Internacional mesmo. Já era direto isso, né? Entendi. E no Brasil, na época, tinha algum lugar que dava esse certificado também? Só tinha... Na época que eu tinha visto, só tinha, acho que 2 lugares. 2, no Brasil inteiro. Entendi. E hoje deve ter uns 10. Daquela época pra cá subiu pra 10. Então, Da SCA. É. Então, tá. ainda... Como que a gente pode interpretar isso, né? Quer dizer, é um mercado que ainda vai crescer muito. Porque não tem lugares suficientes para as pessoas aprenderem mais sobre café de uma forma mais aprofundada, né? SCA é um órgão americano? É mundial, na verdade, né? Mundial. Mas Na verdade, eram 2 organizações, 2 órgãos separados, o europeu e o americano. E aí, o americano era o maior, e aí depois juntaram em um só. Meio que unificaram padrões. Exatamente. E aí hoje se você tem um certificado SCA, é um certificado reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, qualquer pessoa que vê esse certificado, eles já sabem, tá, ele fez pelo sistema da SCA. E o primeiro SCA que você fez foi qual? Foi para barista já? Foi barista. Barista. Quando as pessoas começam a pensar em curso, eles sempre acham que o barista sempre é o primeiro, no caso da fila, né? Mas na verdade é a última ponta, né? Da cadeia do café, se você for ver, é a última ponta. Porque é o que você está em linha de frente, vamos dizer assim, né? Com o linha consumidor, de frente, né? isso, Então tá certo. você vai lidar com pessoa, né? Então, no caso, na verdade, é a última ponta, né? Se pensar dessa forma, né? E para pessoas entender, barista, quando você faz um curso de barista, é que você consegue depois fazer vários desenhos na xícara do café. Não necessariamente. Isso é uma das etapas que o barista vai evoluindo depois, né? Então, não necessariamente só porque ele fez curso de barista, agora ele começa a ir desenhando uns dragões na xícara, uma coisa... Não, nada disso. Mas você aprende isso? Você precisa saber fazer um desenho no café para se formar barista? É uma das coisas exigidas? É um dos requerimentos, mas assim... Porque isso simples. É só estético, né? Não tem... Estético, é só estético, né? Mas é estético, mas você vê a parte de quão técnico ele consegue ser. Né? Por isso que tem essa parte de fazer desenho também. Né? Ah, entendi. Então o desenho não é só se ele desenha bem, é como ele consegue manipular os produtos para poder entregar. Exatamente. Entendi. É isso mesmo. Então não é tão assim só estético, né? Como as pessoas pensam. Né? Então o curso de barista dura quanto tempo? Aí depende do tempo que a pessoa quer fazer estudar, né? Porque tem nível básico, intermediário e profissional, né? Tá, então a pessoa que chega do zero até ela se formar um barista profissional a ponto dela poder trabalhar. Acho que no mínimo bem formado, vamos dizer assim. Isso. Né? Bem super formado, bem informado, treinou bastante. Geralmente mínimo 1 ano. 1 ano. No mínimo 1 ano. Então ela tem que estudar 1 ano para poder aprender a tirar um café, sem querer desmerecer. Não desmerecendo, né, as pessoas que estão fazendo curso, mas precisa de... Não é só o curso que você vai sair já um barista. Aí que tá. É isso que eu quero deixar muito claro, porque muitas pessoas acham que você fez o curso e já sou barista. Mas não é bem assim. Você fez e você ainda tem muito o que treinar, ainda tem muito o que aprender ainda. É igual tirar a carteira de motorista, né? Tirar não é tão difícil assim. Agora você aprender a dirigir é só dirigindo. Exatamente. A gente tá numa onda de cursos, né? Então as pessoas, mesmo que são advogados, médicos, querem fazer curso de sommelier de vinho, curso de sommelier de cerveja, curso de barista. E é engraçado, no meu bar, às vezes, né, chega alguém para tomar uma cerveja e a gente sempre parte do pressuposto de que a pessoa não sabe, então a gente precisaria ajudar. Aí, às vezes, né, a gente chega assim, tudo bem, posso te ajudar? Aí a pessoa já fala assim, não, cara, não precisa não, eu sou sommelier. Aí a gente fala assim, legal, você é sommelier, você trabalha onde? Não, eu fiz o curso de sommelier, eu sou advogado. Entendeu? Então beleza. Então, a gente não continua a discussão. A gente fala, beleza, então tipo, escolhe o que você quer, sem problema, né? Sim. Então no café também acontece. Tem muita gente que faz o curso e não trabalha numa cafeteria. Nossa, bastante. Tem muito. E a grande... parece para as pessoas que estão querendo fazer curso ou que querem se aprofundar um pouco mais, a maioria é entusiasta. A maioria não trabalha na área ou nunca trabalhou. Então é porque gosta muito de café. Então a maioria acaba fazendo por hobby. Só para deixar bem claro pro pessoal, eu fiz alguns cursos lá na escola, mas eu não fiz o de barista. Eu fiz o de análise sensorial e eu fiz o de brewers, que é o que praticamente foca nos métodos que dá para fazer em casa. Sim. E eu me arrependo muito de ter feito o de análise sensorial. Por quê?
eu fiz o primeiro curso de análise sensorial da minha vida de cerveja, porque eu trabalho com cerveja, então eu precisava saber quando a cerveja está com defeito, o que o defeito quer, o que esse defeito quer dizer, onde foi o erro na fabricação da cerveja. E aí é um caminho sem volta. Você não consegue mais tomar cerveja sem procurar defeito. Sim. Então, até eu fazer o curso de análise sensorial do café, né? Para mim, qualquer café que... Aí, né, era uma época que qualquer café que me dessem, eu ia gostar. Mas depois que você faz a análise sensorial de café... E na época eu tinha uma pequena intenção, talvez, de começar a ver a possibilidade de trabalhar com café também, né? E aí, quando eu fiz o curso de análise sensorial de café, eu comecei a tomar café e aí depois eu não consegui mais tomar muito café sem açúcar. Porque, para mim, o defeito que mais que me estraga um café é aquele gosto de cinzeiro. Sim. Quando o café está carbonizado, né? Sim. E aí eu era tão feliz antigamente que eu conseguia tomar qualquer café feliz e agora, não que eu não tome, é só jogar um açúcar e já era. Eu vou dar um shot e já era. E aí eu botei na minha cabeça. Então, uma outra paixão minha que é charuto, jamais farei curso de análise sensorial de charuto, porque charuto é muito caro já. Sim. E eu quero poder ficar satisfeito com os charutos já mais baratos, né? Mas voltando para os cursos, sim. Você foi para aprender para poder tentar ensinar na cafeteria. Exatamente, é. Ou para aplicar na cafeteria, mas já tinha esse pensamento de vamos ser uma escola aqui também? Não, também não. Foi surgindo durante o caminho. Foi enquanto eu estava estudando, pesquisando, aí depois veio a ideia. Não foi uma coisa assim, não, lá atrás, quando a gente estava em cafeteria, não, vamos abrir uma escola. A gente nunca tinha essa ideia também. Então foi durante o processo que a gente foi amadurecendo a ideia. Aí, por fim, a escola foi uma das últimas coisas que abriu. Tanto que foi o último, na verdade, né? E só você dá aula ou tem mais professores na sua escola? Eu e mais um. São em 2 instrutores, que a gente acaba ensinando a grande maioria das pessoas. E é da família também, não? Não, aí são pessoas da equipe. Exatamente. Então dentro da sua família, quem ficou com o lado da educação foi você. Exatamente. Então, e foi por uma opção? Não... Também foi por opção, porque... Você se identificou mais com essa área? Sim, eu me identifiquei muito com essa área educacional e comecei a gostar muito, né? Comecei a gostar muito de ensinar as pessoas sobre isso, né? E você tem talento para isso, de verdade, assim. Você tem uma didática muito boa. Aí as pessoas começaram a perceber que realmente, nossa, tipo, é legal, né? Que ele que tá dando aula, né? Então... E eu acho que desenvolvi muito esse lado, a parte educacional, e até hoje o meu papel principal dentro do grupo, da Coffee, é mais a parte de educação. Então eu tenho um dos papéis mais importantes, na verdade, porque eu que estou educando a grande maioria das pessoas, né? E ao mesmo tempo um dos mais desafiadores, porque a maioria das pessoas tem muitas barreiras em relação a isso também. E por você ser o professor, então, do grupo, numa hora de como é uma empresa familiar, numa hora de uma discussão de quais rumos a cafeteria devia tomar, você tem a sua voz tem mais peso? Você tem mais certificados que o seu pai e seu irmão, por exemplo? Tenho. Então deveria ter mais peso, não? Deveria ter mais peso, mas não porque dá um conflito com uma parte que a gente chama o quê? A comercial, né? E aí a parte comercial entra em peso com a parte educacional que vem no meu lado. Tem contas para pagar, né? Não dá para você fazer tudo como um professor quer. A realidade é outra. Então não é 1000 maravilhas ali, assim que as pessoas pensam, né? Então, porque existe esses dois lados e sempre vai existir. Não acredito que isso não tem como mudar mesmo. Mas dá para sempre ter um consenso, com certeza, né? Sempre a gente chega num consenso, numa forma que para os dois lados seja muito bom também. É uma empresa familiar coreana, o consenso é o pai, não? Ou é a mãe? A sua mãe também participa bastante? Participa, então nós somos em 4, né? Meus pais e eu e meu irmão, né? Tá. Então nós 4 sempre é o que chega na decisão final de tudo, praticamente. Entendi. Né? Por mais que tenha crescido, tem todas as áreas, né? Mas cada um tá no sua função. Essa Por isso é a diferença. Que, assim evita um pouco os conflitos, né? Cada um trabalha numa área diferente. Cada um está em uma função. E como está tendo uma harmonização muito boa de cada um na função sua, aí que foi crescendo, né? Foi melhorando muito. Tanto a parte interna quanto a parte externa, né? De lidar com as pessoas também, né? Então, por exemplo, porque nós coreanos é muito normal a gente seguir a confecção, o trabalho que os pais têm. E eu, quando comecei a trabalhar com confecção com meus pais, né, eu sou formado em publicidade, mas logo eu pensei, não, eu vou fazer confecção com meus pais. Modéstia à parte, eu tinha um certo talento para publicidade, mas a comodidade, a empresa já andando e tal, me atraiu muito.
e também ser dono do próprio negócio. Mas eu tive uns quebra-paus com meus pais, assim, homéricos, do tipo assim, eu vou sair, eu não quero mais trabalhar junto, né? E aí, minha mãe sempre incentivou eu sair, né? Acho que ela me testava, do tipo assim, sai então, vai fazer sozinho. Então, você não quer ouvir o que eu tô falando, vai fazer sozinho. Só que isso pesava muito, por quê? Porque meus pais tinham 30 anos de experiência de confecção, eu era alguém que estava chegando, então, obviamente, eu deveria estar aprendendo. Né? Por isso que eu acho que a gente tem muitas brigas. Mas acho que no caso de vocês, por ser todo mundo começando um novo negócio, não tem tanto aquela pessoa que tem uma voz um pouco mais forte, porque, igual os meus pais, do tipo, eu tenho 30 anos de experiência, você tá chegando agora, você que abaixa a cabeça. Né? Não, mas eu não vou falar que não tem conflito. Não existe, né? Quando tem, quando tem empresa familiar, sempre existe conflito, sim. Mas você chegou a pensar putz, eu vou sair e eu vou fazer a cafeteria do meu jeito? E vocês fazem do jeito de vocês? Já teve esse tipo de Eu pensamento? e meu irmão já teve isso já. Já chegamos a um ponto que quase a gente falou, não, a gente vai fazer um negócio diferente. Você e seu irmão juntos, saindo do seu pai, ou você e seu irmão separados? Eu e meu irmão junto. A gente já chegou a pensar assim, não, vamos fazer um negócio diferente, com a equipe diferente, que tava dando... Porque a gente abriu em 2016 a cafeteria, né? A gente tá até agora estamos com 6 unidades. E sempre teve opiniões muito diferentes, né? Eu e meu irmão, com uma geração que é nova, de Kyopo, né? E meu pai, que é a geração anterior. E ele também sempre vai trazer esse argumento, não, mas eu tenho mais de quantos anos, não sei o que, de mercado, não sei o quê. Eles sempre levam em peso a experiência de trabalho, né? E a gente não, quer botar ideias novas, com formatos novos, que é coisa de geração nova isso também. Então, isso é uma coisa que é um conflito, que eu acho que não vai mudar, sabe? Então, é só em questões de opiniões diferentes, né? Eu acredito dessa forma também, né? Mas uma forma, por exemplo, abrindo cafeterias, não seria fazendo cafeterias de, por exemplo, essa cafeteria tem mais a minha cara, essa tem mais a cara do meu pai, essa tem a cara do meu irmão. E não que seja uma forma de criar competição para ver qual cafeteria é melhor, mas para poder, tipo, como é que fala? Poder agradar um pouco cada um. Porque é legal você ter o seu negócio e que esse negócio vá mais ou menos com uma cara que você gostaria de ter. Sim. As cafeterias, elas são muito parecidas, engessadas, assim, tipo, segue um padrão, né? Como se fosse quase que uma franquia. Ou, na verdade, cada um consegue dar uma personalidade diferente para elas? Eu diria que, de forma geral, os padrões são bem parecidos. Mas o que é diferente, principalmente, é a forma que é lidado com as pessoas de cada local. Ah, tá. Porque cada público é muito público da diferente. região. Exatamente. Então, eu imagino, porque a primeira foi aqui no Bom Retiro e a última foi aonde? Na Gabriel Monteiro. Que Tá. é lá na loja de design. Loja de design, decoração. Exatamente. Então, o público é opostos, totalmente opostos, né? Então, a forma de falar, lidar com as pessoas é completamente diferente. Qual que é a loja que você acha que o público que chega já é mais conhecedor de café? Com certeza o Gabriel, né? Por mais que isso tenha sido uma das últimas lojas a abrir, e principalmente do público de Itaim, Pinheiros, essa galera, a maioria já conhece tudo, já praticamente sabe o que é. Porque, por exemplo, vocês já ganharam prêmios na Veja de melhor cafeteria. Sim. E é um prêmio, logicamente, é bom para dar reconhecimento, mas ele traz muito turista, muita gente que ele viu que na Veja que é o melhor café e ele acha que ele vai tomar... Sim, o café que ele toma, geralmente. E isso acontece sempre nas mesmas épocas, a gente percebe, porque a premiação da Veja sempre é fim do ano, por ali. E é assim que termina a premiação, uma coisa, mesmo que a gente não ganhe, ou a gente ganhe, no caso, ou outra cafeteria ganhe. Mas aparece sempre aparece nos indicados, vocês, pelo menos. Que não. Aí sempre aparece um público que a gente nunca viu na história, assim, do nada. Começa a aparecer e vir um monte, aí a gente começa a ver que é por causa da Veja. E é bom? É bom porque as pessoas vêm conhecer, uma coisa que eles nem sabiam que existia ou não conhecia, né? E por outro lado também, às vezes, é um pouco difícil, porque é um público que tá achando que é um café padrão. Acho que uma forma de avaliar, por exemplo, você tem uma ideia, quando você torra o café, aí você vai embalar ele para poder vender para o público final, qual que é a proporção de café moído e café em grãos que vocês embalam? A gente não tem moído.
Não tem mais É café moído. 100% em grão que a gente Mas desde o vende, né? começo, vocês nunca venderam o café moído? Nunca. A gente nunca vendeu moído, desde que abriu. Então, Ah, a única coisa que a gente faz diferente é o que? Claro que a maioria das pessoas não tem moedor em casa, né? aham. Então, a gente moe na hora pra ela levar. Ah, tá. Então, é Então isso que a tá gente em grão. fazia. Mas eu não tenho moedor. Então vocês abrem, moem na hora e ela leva. Porque às vezes isso pode ser impeditivo pra pessoa que tá comprando também. Ah, Então, a gente é uma entende forma isso. de educar também, Isso. de forma mais sutil, né? Exatamente. Cara, Então, a gente que é um legal. impeditivo que pra pessoa, pra ela pode ser meio estranho, né? Mas a gente já entende isso e a gente fala, não, mas se quiser a gente moe na hora. É automático quando a gente chegar, ela fala isso. A gente já fala automaticamente isso pra ela. Ela, tá, então eu vou levar. Mas ela já acaba levando. E como vocês enxergam até. Vocês já devem saber, né? Até hoje, quando alguém vai pra Coreia visitar parente, eu acho que hoje o café que as pessoas mais levam é o Iguaçu. Sim. Pra presentear familiar na Sim, Coreia, sim, né? Sim, sim. Que é o café, vamos lá, no mercado de café solúvel, né? No caso, né? Sim, sim. E como vocês enxergam isso? Eu já vi meus pais indo pra Coreia levando Nescafé. Sim. E eu falei assim, gente, isso aqui é um produto internacional. Sim, é um produto mundial, não tem por que levar um Nescafé pra. Não, mas eles falam que o Nescafé do Brasil é melhor. Então tá bom, leva, né? Não, hoje em dia eu vi que já vende na Coreia, né? Eles não precisam nem levar, né? Na O verdade. Iguaçu? É, Ah, é? já vende há um tempo lá. De Nossa. tanto que as pessoas levavam malas pra lá de Iguaçu, aí eles começaram a importar e vender lá mesmo. Pra comprar, para as pessoas comprarem lá e não precisar levar pra lá, né? Então, Nossa. já chegou nesse ponto, já, assim, nesse nível de que tá mais globalizado, já consegue ter acesso lá direto, não precisa levar daqui ou de qualquer outro lugar pra lá, né? Nossa, Pra mas Coreia. isso é errado, não é? Não? Então meio que parou de levar daqui, né? É isso que cortou isso, né, um pouco, né? Entendi. Então quer dizer que se eu. Quando eu for visitar meus pais, eu não preciso levar café Iguaçu pra eles, porque eu falo que lá já consegue comprar lá já mesmo. Já tá vendendo já faz um tempo já lá. O que a gente leva agora de presente, então, pra Coreia daqui do Coisa Brasil? que não vai ter, né? Coisa que não vai ter, com certeza, lá, né? Então. A minha esposa tem uma tia que gosta de café, ela chegou a fazer cursos e a gente sempre leva o grão de vocês Uhum. pra ela fazer lá e tal. Mas a grande maioria ainda quer o café solúvel, né? É muito. É prático. Muito prático. Será que daqui a pouco a gente vai começar a levar em cápsula pra lá, pra Coreia, né? Já mas pensou ter um Iguaçu em cápsula pro pessoal? Eu acho que o mercado também sente um pouco que, sim, o café de qualidade é mais caro, é mais difícil de ter acesso. Então, o que está acontecendo agora, aos poucos, que a gente foi observando dentro do mercado de café como um todo, né, globalmente, né? Eles estão começando a criar produtos que tentem chegar mais próximo do cliente final de uma forma mais fácil de ser usado. Eu vou dar um exemplo. Então, um exemplo foi a cápsula de café especial que não existia. Eles começaram a botar porque sentiram a necessidade de que o consumidor que quer praticidade nunca vai pegar um grão lá, vai ficar fazendo lá meia hora o café, né? Uhum. Então eles falaram, não, bom, então vamos adaptar para alguma coisa comercial que está dando certo. E a primeira saída foi a cápsula. Agora, o segundo produto que está saindo é café especial solúvel. Então, eles estão começando a criar um mercado que hoje ainda é muito novo isso. Não é uma coisa ainda... Você chegou a experimentar? Experimentei. E aí? Muito possível de dar certo. Ah, é? Possibilidade muito Mas alta. assim, sensorialmente ainda tá muito longe de um café moído na hora. Claro, de moído na hora nenhum bate. Nenhum vai chegar perto disso. Mas assim, para um café solúvel, com a quantidade de café que vem e você mistura na água e você toma direto, é um café excelente. Excelente. Assim, eu tomei até um susto quando tomei um café assim, porque eu não achei que existia um produto assim também. E aí, quem que tá começando isso? Principalmente na Austrália e na Europa. Eles já começaram a lançar aos poucos isso. Vem dentro de uma caixinha assim, sabe que nem caixinha de cigarro? O tamanho de uma caixinha de cigarro. Uhum. Aí vem tipo uns 5 sachês dentro de 5 gramas de sachê. Entendi. 5 gramas de café moído pronto lá dentro. Que é Cada café é uma xícara. Exatamente. Aí você põe aquelas 5 gramas numa água quente, mistura e toma e pronto. É que nem se fosse um coado instantâneo, praticamente isso. Então, aos poucos, a qualidade está tentando aproximar o comercial para conseguir alcançar um público maior também. Entendi. Então tá tendo essa transição também, aos poucos, né? Que legal. E hoje, então, voltando agora àquela questão da verticalização, que vocês cuidam desde a plantação até a xícara que vai ser servida. Você é o que está mais por parte da educação, da escola, da cafeteria. Sim. Mas você também está... Mas, obviamente, todo mundo debate um pouco em todas as áreas, assim. Sim, com certeza. Né? Principalmente quando sai... Todo ano um café sai novo, né? Então,
E aí, para quem não entende essa questão de quando que o café sai, no Brasil sempre a safra nova é no meio do ano, que é agora. Então, tá colhendo, tá secando. Então, no segundo semestre, que vai entrar agora, vai vir os cafés novos do Brasil. Então, para quem quer café de novas ou safra nova, sempre busca mais pro segundo semestre do ano. Porque Entendi. vai ser os cafés mais recentes, mais Então frescos. agora é uma fase bem ocupada, assim? Vocês estão bem papó. Exatamente. Todas as fazendas no Brasil inteiro agora praticamente tá muito ocupado por causa disso, né? Entendi. Por E essa quem que razão. fica mais na fazenda? Aí é a parte mais do meu pai. Ele Tá. que cuida mais da parte agrícola do café. Vocês que deixaram ele pra lá pra ficar longe de vocês, pra vocês poderem trabalhar mais em paz? Não. Não, mas ele é também porque ele quase não tem tempo para ficar aqui. Porque só na fazenda é como se fosse uma empresa E separada, foi o né? sonho dele, né? Foi o que ele Exatamente, começou, né? é. Ele comprou a fazenda por causa da fazenda, não É pensando em ter que isso aí tem cafeteria. um pouco da questão da história dele também. Envolve um pouquinho da história dele, porque onde ele nasceu numa área agrícola na Coreia. Tá. Então, acho que ele queria resgatar um pouco disso quando ficou mais de idade agora. E aí, por isso que ele comprou a fazenda, por isso que ele vive mais tempo lá, ele gosta mais de ficar lá do que a própria cidade, porque vem já da questão Ele veio com quantos anos pro Brasil? 12, 13, faz tempo. Ah, o teu pai veio... Bem novo, bem Ah. novo. Então, provavelmente, quando ele chegou no Brasil, ele não... Será que ele veio direto para São Paulo? Ou ele foi igual os primeiros imigrantes, pela idade, foi para fazenda e depois veio para São Paulo? Não, ele veio já pra cidade. Já pra direto, cidade. né? Mas no caso, eu e meu irmão, a gente não é de São Paulo, na verdade. A maioria das pessoas acham que a gente é daqui porque a gente mora muito tempo aqui, né? Aham. A gente, na verdade, nasceu no Foz do Iguaçu, a gente é paranaense, na verdade. Ah, é? Então a gente veio de lá pra São Paulo muito pequeno. Ah, Então todo mundo acha que a gente é paulista, mas na verdade a gente não é. entendi. no caso- Aí, mais uma ligação com o Café Iguaçu aí, ó. Café Iguaçu, realmente, nome muito forte, né? Exatamente. Ah, entendi. Aí... Mas o teu pai provavelmente veio para São Paulo e depois foi para Foz. Ou pro Brasil ele já Não, veio ele direto... já veio pra Ele foi pro para Paraguai? Paraguai, que Tá. muitos coreanos vieram por lá também, né? Entendi. E ele também foi um deles, né? Então Aham. de lá ele foi pra Foz, de Foz pra São Paulo, e aí São Paulo aceitou. Ah, Foi dessa forma. entendi. Por isso que ele também já trabalhou com comércio exterior, Exatamente. por causa da proximidade com o The Leste. Isso, Ah. exatamente. Então explica todo esse fato do histórico de vir pra cá dessa forma. Entendi. É isso mesmo. E aí, fazenda também pensa em expansão? Ou só as cafeterias e escola? Hoje a gente tá mais com a ideia de manter o que temos. Então, hoje a gente tem produção em Minas e a gente tem uma pequena produção em Espírito Santo também. Tá. Tá com 2 produções. A gente pretende agora aumentar a qualidade do que a gente tem e não fazer uma expansão, porque a expansão, claro, muita gente quer, gosta, acho que é bom, né? Mas quanto mais você expande, maior o trabalho também. Então, a gente estando com 6 lojas hoje já é muito trabalhoso, é extremamente trabalhoso, muito ocupado. Na pandemia, na parte mais difícil da pandemia, vocês já estavam com 6 lojas? Não. Durante a pandemia a gente estava com, acho que 3, né, se eu não me engano, metade do que a gente Aí tava quando hoje, começou a flexibilizar, que vocês foram abrindo as né? outras. Isso, aí começou a abrir as outras também, exatamente. E como é que rola um delivery de café quando não dava para receber gente? Como é que vocês se viraram? Não, bebida não não tinha como, porque primeiro pela questão de temperatura, segundo que chacoalha tudo, né? Sim. Porque quem leva os motoboys, né? Ou até carro, no caso pode ser. E aí focou então no comércio de grão. Totalmente em grão. E deu certo? Deu para segurar as pontas Deu certo com... até um certo ponto. Claro que não substitui movimento de pessoas, né? De fluxo de pessoas, claro que nunca vai chegar nisso. Porque uma cafeteria, o café não é o que vai fazer ganhar dinheiro, né? É o produto mais barato e o que vai, eu acredito, né? Se me estava errado, o que vai fazer gerar dinheiro na cafeteria é todo o resto, é a comida. Sim, porque isso, claro que aumenta muito o ticket médio, né? Das cafeterias. Mas, na verdade, o produto café em si, ele tem uma porcentagem assim de ganho absurdo. Ah, assim, que a margem é grande. A margem é muito grande. Entendi. né? Como é um valor baixo, você tem que compensar. Com volume, exatamente. Entendi. É isso mesmo. Então, hoje a gente não pensa em expansão, mas o que hoje a gente está focando muito mais, que é de uns 2019 para cá, dá uns 3 anos agora, a gente está focando muito em competição. Então, desde 2019 a gente está competindo em competições de café. Eu e meu irmão, a gente está competindo para trazer agora... A gente tá com um sonho, na verdade, né? Que o Brasil não existe competidor campeão mundial. Mesmo ser do país do café e maior exportador, maior tudo. Campeão mundial de quê? De barista? De barista. Então, Tá. no Brasil ainda não existe. E sempre foi um sonho, acho que, do Brasil ter também isso, né?
Aham. Mas aí também vem essa questão um pouco de etnia, vamos dizer assim, né? Que a gente é coreano também, Tá. mas a gente é do Brasil. Aham. Então, dá pra perceber também um pouco disso quando você vai lá pra competição. Que as pessoas não Porque- enxergam vocês como brasileiro. Exatamente. Porque a gente é oriental, mas aí quando fala, o representante do Brasil, aí sai um coreano, né? É que nem Isso aí é quando normal. nas Olimpíadas, no ping-pong, Sim. todos os países que participam no ping-pong das Olimpíadas são chineses. Chinês naturalizado costarriquenho, chinês naturalizado Isso, exatamente. panamenho. Então passa essa impressão, na verdade. Passa essa impressão. A Coreia já assim. teve campeão mundial de barista. Já teve sim. Já teve sim, mas ainda no Brasil não. A Então, Coreia tem baristas bem reconhecidos, então? acho no que mundo, assim, Coreia nível mundial? tem muito barista. Nossa, muito, É? muito mesmo. É. Um volume assim que é surreal, assim. É. Então, por exemplo, se você vai numa cafeteria na Inglaterra e você quer conseguir um emprego, se você fala que você é um barista coreano, você tem mais chance de ganhar um emprego do que você falar que é um barista brasileiro. Eu acho que hoje isso tá um pouco mais relativo lá. É? Porque a Coreia tem recebido também muito estrangeiro para trabalhar, né? Mesmo que não seja o que eu pôr, assim, estrangeiro 100%, mas Tá. que nem um brasileiro fosse trabalhar lá na Coreia, no outro lado do mundo. Entendi. Então eu vi que flexibilizou um pouco essa questão, porque o que ajudou foi as competições também, mas assim, Olimpíada, essas coisas, deu uma abrida assim na mente das pessoas de lá, que eu percebo. Claro que ainda é um sistema muito fechado, a mente um pouco fechado ainda, Aham. mas deu uma flexibilizada. Então, se mesmo que eu falasse que eu fosse, não, eu sou do Brasil e eu sou barista, e eles ainda reconsiderariam para conseguir trabalhar lá também. Aí que entra os certificados que falariam mais do que a sua própria nacionalidade você ter. O certificado é um plus, mas assim, seria mais questão da sua experiência de trabalho, como você trabalha, seu estilo de trabalho. Acho que então, se você deixar o cara trabalhar um dia, você já consegue ver se ele realmente entende ou não do exatamente, negócio. exatamente. Então, o grande objetivo hoje, assim, grande, o que eu digo assim, uma das metas importantes que vocês têm é conseguir ganhar um campeonato mundial de barismo. Sim, porque a gente não vê isso somente como, claro, assim, para a empresa também vai ser excepcional, como é um marketing para a empresa muito grande, mas a gente vê com um outro foco também, porque assim que ter um campeão mundial, a gente acredita muito forte que o mercado do Brasil vai mudar muito mais também e mais rapidamente. Mas o barista, por exemplo, a gente ter um campeão mundial de barista ajuda com que os nossos grãos sejam mais bem reconhecidos lá fora? Também. Ajuda isso também. Ajuda bastante na divulgação e na qualidade que o país tem para trazer esse tipo de produto também para lá fora, né? Então a divulgação seria muito mais intensa. Então a gente acredita muito forte nisso. Mas também. existe campeonato mundial de grão também? Ou de torrefação? Existem categorias diferentes. Ah, é? Isso que é bem interessante, né? Mas o foco de vocês é mais barista ou vocês também estão querendo essas outras categorias também? É que o Campeonato Mundial de Barista ele é o mais difícil e o mais importante em relação às outras categorias. Ah. Então, vou dar um exemplo. De barista, você só faz expresso, bebida com leite, bebida de assinatura. É isso. Na máquina de expresso. Agora, vamos supor, eu vou entrar em outra categoria. Vou fazer só de coado. Aí você faz 3 quadros iguais. Então, é totalmente diferente. Você não faz um expresso, por exemplo. O barista coado não entra numa das provas do barista. Não entra. Então, são tipos diferentes, só que como um todo é um campeonato. E aí você vai competir contra o seu irmão para barista? Como que funciona isso? Ou você se... Cada um está em uma categoria. O ideal seria os dois participar dos dois? Seria legal, é interessante, né? Porque enquanto ele trabalha, ele vai em um, eu vou no outro, enquanto ele vai no outro, eu vou nesse também. Então a gente tem pensado em fazer isso, mas eu acho que meu irmão não tem muito interesse na área que eu tô fazendo, né? Então... Quando a gente entrevistou o medalhista paralímpico Jun, Sim. em off, né? Depois que acabou a gravação, a gente continuou conversando. Eu expliquei para ele assim que o Michael Phelps, por exemplo, durante muito tempo, se bobear até hoje, é o maior medalhista olímpico. Uhum. E eu falei para ele que eu achava muito injusto, porque ele ganha um monte de medalhas em natação e nadando crawl, peito, etc. E eu falei que eu achava injusto, porque assim, o importante na natação não é só quem chega primeiro. Por que você tem que ter várias categorias? Por que você não pode só deixar nado? Para mim deveria ter só nado livre. Sim, porque o importante é chegar. Você não vê uma corrida, por exemplo, no atletismo, quem corre mais rápido de costas. Né? Por que você tem dado de costas e por que quem corre mais rápido de costas, Sim, né? sim. É isso. Aí ele me explicou, na verdade, que você não tem quem corre mais rápido de costas, mas você tem 100 metros e maratonista. E você olha o biotipo da pessoa, o maratonista é totalmente diferente do cara que corre 100 metros. Sim. Porque os dois são corridas, mas são
são modalidades totalmente diferentes. Aí ele conseguiu me explicar por que o Michael Phelps é um multicampeão, porque não existe no atletismo um cara que ganha maratona e que ganha 100 metros rasos e que ganha com salto, né? Corrida com obstáculo. São esportes diferentes. E o Michael Phelps, ele é como se fosse um cara que ganhou na maratona, 100 metros rasos e atletismo. Então eu fiquei pensando agora, você me explicando que são categorias diferentes. Sim. Lógico, a gente tá tentando ganhar o primeiro. Sim, sim. Mas seria mais louco ainda você conseguir ganhar tudo, né? E às vezes vocês e seu irmão resolveram, você faz barista e eu faço brewers, porque vocês acharam entre vocês hoje que ele tinha mais aptidão para barista e você para brewers, ou porque é o gosto, é o que cada um mais gosta? No meu caso, no Brewers, foi porque é a parte que eu mais gosto. Então eu fui assim, automaticamente, naturalmente acabei indo pra lá. Tá. Agora, não é que eu não goste de barista, né? Mas assim, eu não achei que é pra mim. Então, cada um foi num que achou que é melhor pra ele. E o teu irmão já foi no do barista, exatamente. Então não houve um conflito. Foi meio que naturalmente, cada um escolhe. Naturalmente, exatamente. E só pra explicar pro pessoal, Brewers, então, é uma competição só de quem faz café coado. Exatamente. E aí você escolhe o método coado. Aí você escolhe tudo, desde água, o café, o método que você quer usar, todos os acessórios. Você tem a livre escolha para fazer isso, qualquer coisa que você quiser. A única coisa que você tem que saber fazer mesmo é você fazer exatamente 3 cafés iguais do mesmo café. E como você treina para isso? É fazendo muito café, mas você que toma o seu próprio café, você pede para outra pessoa avaliar? Os dois. Eu sempre treino muito para fazer consistência e repetibilidade, né? Mas aí, às vezes, eu experimentando, eu mesmo me saturo. Então, às vezes, eu não vou provavelmente encontrar alguma coisa que talvez outra pessoa tome e encontre. Então, sempre o ideal é que outras pessoas também tomem e vejam o que acham também. Eu tô disponível, tá bom? Se precisar. Então, o que a gente sempre tem feito para isso é dessa forma. Então, quando tá chegando quase a véspera de quase competir, a gente começa a chamar pessoas aleatórias. Aí a gente faz a apresentação completa para a pessoa, como se a pessoa fosse o juiz. Entendi. Mesmo que a pessoa não saiba absolutamente nada de café. E a gente tem aqui no Brasil juízes bons para... Porque assim, primeiro é um filtro aqui no Brasil para depois poder competir fora. Claro. Né? Sim. Então a gente precisaria primeiro assim, ter um campeonato interno muito forte para poder gerar competidores bons, para poder chegar mais qualificados lá fora. Exatamente. E o nosso campeonato interno tá forte, tá bom? Eu diria que a competição no Brasil já começou lá em 2000 e pouco, assim, também, né? Então já tá um tempo, mas é bem recente, se pensar dessa forma. Né? Mas os juízes, no Campeonato do Brasil, os juízes são só brasileiros ou vem juiz de fora para avaliar? Geralmente vem o que a gente chama de Head Judge. Head Judge é o juiz representante da Organização Mundial de Competição. Então esse cara sempre vem. Ele que vai conseguir falar se a nossa regra tá alta ou não, se a gente tá com não só isso, mas para garantir que os juízes estão sendo justos e para ver se está tudo certo e correto. Entendi. Mas aí tem um representante ou 2 representantes no Brasil, oficiais, que também é de fora, mas eles são brasileiros. Então, o problema é que quando ele não tá no Brasil. Então, aí acaba vindo pessoa de fora do Brasil, né? Então, aquela hora a gente estava falando sobre como os coreanos estariam aceitando vocês brasileiros entrando lá. E agora o contrário. Como é aqui no Brasil aceitar coreanos trabalhando com café? Vocês sentiram algum certo de bloqueio ou receio no começo? Ou você acha que a aceitação foi boa porque a Coreia já é um mercado muito consumidor do nosso café? Eu acho que, assim, diretamente a gente não sentiu tanto a questão de... Não preconceito, né? Mas a pressão, né? De, são coreanos que estão trabalhando com café. Então, eles não viam muito essa ligação, né? Mas, indiretamente, a gente ouvia, assim, de consumidores ou de... pessoas que trabalham no ramo ou que estão em outra cafeteria, outra torrefação, né? A gente sentia assim. Sentia que orientais trabalhando com café, né? Tipo, é muito estranho na visão porque de quem tá aqui. Aqui a gente é a terra do café. Exatamente. Por que vem alguém de fora querer trabalhar com isso? isso? Não é nem brasileiro. Não é que não é brasileiro, né? A gente nasceu, então a gente é brasileiro também, né? Mas a gente sofre. A gente tem que ficar provando que a gente é brasileiro. Exatamente. Muitas vezes, né? Muitas vezes tem que provar mesmo, realmente, né? Mas a gente, querendo ou não, a gente sente essa pressão, assim, acho que até hoje, né? E daqui pra frente eu não acho que vai mudar também muito isso, né? Mas por que isso deu uma amenizada ou melhorada, né? Porque teve muita premiação, eles reconheceram e viram realmente como a Uncoffee cresceu de uma forma que ficou sustentável, ficou muito de qualidade, né? E viram que agregou muito bem pro mercado. Não são aventureiros. Exatamente, que não é só abriu por abrir, né? Mas realmente que tá com uma visão de crescimento
e para melhorar o mercado como um todo e para crescer mais o mercado de café especial, né? Ah, entendi. Então, por exemplo, vocês irem representar o Brasil lá fora, para o pessoal do mercado do café não acha ruim ou estranho que não ser um rosto típico brasileiro tá lá fora representando o Brasil, porque eles reconhecem os méritos de vocês e tal. Sim, sim, exatamente. Mas Tem aí isso não- também. Tem isso Mas aí também. numa competição, por exemplo, quando vocês em uma competição lá fora, vocês devem encontrar competidores coreanos. Com certeza, toda vez encontra. É? E aí tem alguma ligação do tipo assim, vocês se sentem confortáveis com eles, eles se interessam? Vocês são hoje já mais famosos entre os competidores coreanos? Porque são rostos mais. A gente é mais. Hoje a gente tá um pouco mais conhecido, assim. Quando a gente vai pra competição, eles já sabem que é do Brasil. Já sabem que a gente tá vindo do Brasil. Mas sempre a gente acaba conversando com eles. Todos os competidores coreanos estão tentando agora mais. Se juntar mais, vamos dizer assim, e tentar crescer mais como competidor, né? Então, independente de que país seja. Eu acho que o último campeonato de barista antes da pandemia, quem ganhou foi uma coreana, não foi? Exatamente. Né? Foi a primeira vez que a Coreia ganhou. Ah, essa foi a primeira vez que a Coreia Ganhou ganhou. o Mundial. Exatamente. Ah, entendi. Legal. E dá pra perceber que como acabou tendo um impacto no mercado da Coreia depois que ela ganhou, é que logo depois também foi pandemia, né? Não teve, acho que tempo de... Mas aí, pra ela e pra empresa que ela estava trabalhando, que ela já saiu, né? Não tá mais, mas assim, mudou drasticamente, né? Mudou drasticamente, Não, é mais fácil ver diretamente no impacto que foi lá do que o mercado como um todo. Exatamente, Pra ela mudou muita coisa, pra empresa que ela estava também mudou muita coisa, e pra ela que agora... Eu acho um trabalho muito legal que ela está fazendo atualmente. O que ela está fazendo hoje, que eu vejo? Ela vai para vários lugares, dá palestra, dá treinamento de barista, dá incentivo, que é uma coisa que na Coreia era muito difícil de acontecer, porque era um sistema muito fechado e a galera era muito competitiva, então não queria saber o que cada um tá fazendo, assim. Ninguém queria contar o que estava acontecendo. Mas ela, depois que ganhou, ela mudou totalmente. Mudou, pegou uma mentalidade que ela agora vai e ajuda os novos competidores que ganharam o campeonato nacional da Coreia. E ela vai em todos os mundiais e para ajudar. Ela não compete mais? Não. Uma vez que você ganha, você pode continuar competindo? Ou você pode, mas você não precisa mais. Geralmente não precisa mais porque você já não ganhou. precisa defender o título. Exatamente, Não precisa mais defender o título, né? Ah, entendi. Então, eu acho muito legal que ela tá fazendo isso, porque até com a gente ela também ficou torcendo por nós, mesmo que a gente é do Brasil, é presidente do Brasil. Ela chegou a vir pro Brasil? Já. A gente encontrou ela aqui no Brasil também, mas ela incentiva muito agora as pessoas que estão competindo, principalmente do lado dos coreanos, a conseguirem melhor o que eles querem também, pela ajuda dela, né? Entendi. Poxa, meio a KO, assim, ela ganha campeonato mundial de barista e a gente não consegue mais tomar um café que ela faz, então. Que ela não tá mais trabalhando numa cafeteria. Agora ela não tem nada fixo, né? É mais andando, né, nos lugares, visitando os países. Fazendo workshop, essas coisas. Workshop, Então ela... Eu sei que ela anda... Ela é mais compradora hoje. Se eu não me engano, ela compra grãos dos países produtores pra Coreia também, né? Entendi. E sempre que vocês competem, vocês levam os grãos de vocês mesmo? Ultimamente, a gente não tem levado. A gente levou, acho que na primeira vez, aí depois a gente começou a usar começou a considerar países de outros países também, não só do Brasil. Tá, entendi. Então, no caso do meu irmão, ele consegue fazer isso, porque ele não é obrigado a usar um café para um tipo de país especificamente. Mas no meu caso, eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso escolher um café e eu tenho que ir com aquilo, geralmente, né? Não é uma regra, mas eu geralmente tenho que ir com isso, né? Então, a escolha do café faz parte do seu trabalho, porque se você for... Eu que não conheço exatamente como que é um campeonato, sim. É muito fácil eu pensar que é injusto. O certo seria todos os competidores trabalharem com o mesmo grão para ver quem consegue extrair melhor daquele grão. Isso seria o mais justo, né? Não é? Porque aí fica meio injusto, né? É igual você querer competir, que corrida e um cara tá de chinelo e o cara tá de tênis. Sim. Não é? Mas aí é mais a questão de... Sim, seria mais justo assim, vamos dar o mesmo grupo para todo mundo e aí é quem faz o melhor. No barista, ele não tem isso. Geralmente você escolhe o grão que você acha que vai ser o melhor para a apresentação e para trazer uma novidade para o mercado. Mas assim, na minha categoria, por exemplo, tem uma parte da competição que eles pegam todos os competidores e dão o mesmo grão igual.
Ah, tem Pra- isso. Tem isso, na minha categoria tem. Ah, E tá. pra ver quem extrai o melhor daquele café, independente. Quem usa o melhor, quem escolhe o melhor método, quem escolhe. Exatamente. Quem traz o melhor daquele café sem nunca ter visto ele. Entendi. Então existe em algumas categorias isso, né? Mas o foco ou o objetivo de uma competição de café, geralmente mais para o barista e não para as outras, é ditar o mercado daqui a 2, 3 anos para frente. Geralmente é isso. Tem ditar uma tendência nova. Então, quando Entendi. você assiste uma competição ou você vai ver o que o barista está apresentando sobre café, ele está ditando uma tendência ou o que pode acontecer ou melhorar daqui para frente com um todo no mundo inteiro. Ah, é como se fosse um pesquisador de tendências, assim. Exatamente. E aí ele mostra, através das técnicas dele de extração, o que ele acha que para onde o mercado pode ir. Então. Exatamente. Ou alguma coisa da produção de café, ou alguma forma que ele fez diferente na extração, ou qualquer coisa, mas é alguma coisa que vai ser uma novidade, ou alguma coisa que vai ditar daqui para frente como um todo. Ah, entendi. Legal. Putz, assim, eu vi que vocês estavam competindo, mas eu achei que é legal competir, mas agora eu entendo o porquê que é importante competir. Não é só a medalha, mas é é como desenvolve toda a cadeia no geral, né? Exatamente. Não Nossa, é o big picture, né? não é só o reconhecimento, como as pessoas acham que é, assim. Uhum. Porque no fim, assim, é muito reconhecimento, a marca, a pessoa, o nome da pessoa é muito válido, mas como um todo, de uma forma geral, no macro, olhando, é mais para o desenvolvimento do mercado. E o teu pai, ele apoia, assim. Ele não acha perda de tempo vocês estarem lá competindo. Não, ele tá super É. empurrando e apoiando para Faz torcida e tudo. vai fazer de tudo para tentar o melhor resultado, com certeza. Que legal. E tem, então, competidores junto com vocês num campeonato nacional que se formou com vocês? Ou... Tem sim. Então vocês Tem também. estão criando um rival ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo a gente cria rivais, entre aspas, Aham, mas assim, sim, não, mas se eles ganharem, é bom pra escola também. Claro, mas é uma competição saudável, Aham. é concorrência saudável, a gente fala isso, né? Então, é bom pra todo mundo, na verdade, é isso. Entendi. A minha esposa outro dia, ela tava... Outro dia não, faz um bom tempo já. Ela falou que ela viu numa matéria... Pode dar risada, tá? Ela viu numa matéria de que saiu acho que numa notícia na Inglaterra, não sei o quê, que um especialista de café, na passagem na Coreia, tomou aquele Taban Coffee, aquele café típico Taban, Sim, assim, sim, que é um sim. café super doce, né? E falou que é um baita de um café, que é um dos melhores cafés, assim, formas de café do mundo. E sempre que minha esposa ela me conta uma notícia, hoje em dia acho que ela nem conta, mas porque acho que eu sou tão grosso que eu falo assim, de quem que é essa matéria? Onde Sei, saiu essa exato. matéria, né? Você já chegou a tomar um Taban Coffee assim? É muito parecido com aqueles mix coffee que vende no Sachê, no né? sachê, né? Super Já- doce, né? Já tomei bastante, já. Não, mas você toma assim com prazer quando tem, por exemplo, ou você toma pensando já que é uma outra bebida, Eu penso... Eu sei que o produto é o mesmo, né? Mas feito de forma diferente, né? Então, eu considero como se fosse uma coisa diferente só. Eu Aham. não fico comparando muito, porque são mercados diferentes, né? Mas eu acabo tomando, assim. Se a pessoa tiver só aquilo de opção, geralmente não recuso, né? Aham. Mas tem pessoas que, nossa, recusa, assim, com certeza. Eu já vi pessoa que trabalhar na mesma área que eu. E ele fala assim, se a pessoa me der expressa, eu falo, não, obrigado, não... O que eu acho legal é que me dá a impressão de que vocês não são daquele ditado do Casa de Ferreira Espeto de Pau. Porque, por exemplo, antes de gravar, pessoal, eu fui encontrar o Garan pra gente vir aqui pro estúdio e ele tava tomando café. Porque eu fico pensando, é normal, depois de muito tempo trabalhando com alguma coisa, você tomar só por trabalho e não porque você realmente gosta daquilo. Sim, sim. Entendeu? E você, então, todos ainda gostam de café. Uhum. Todos gostam de café ainda, sim. E a ponto de, por exemplo, café em outras áreas também, sorvete de café vocês tomam? Também. Sorvete de café é muito bom, por coincidência. E é um mercado que está aparecendo aos poucos também, que eu vejo assim aqui pra frente, né? Isso eu acho bem interessante. Vocês ainda. Eu já vi que vocês fazem muita collab, por exemplo, com cervejas. Sim, a gente faz bastante. Faz muito. Algum outro mercado que vocês também já fizeram outras collab, assim? Tem collab de sorvete também? De sorvete a gente não fez ainda, mas de um tempo pra cá o nosso foco mais forte sempre foi cerveja. Porque tem muitas similaridades em questão de fermentação também, né? Então, e a harmonização dos dois tem sido muito boa. Então, o resultado final, do produto final da cerveja,
ficou excelente, assim. Mas você toma uma cerveja, mas que não parece cerveja, né? Aham. Muito, muito legal. Acho muito bacana isso sempre. Entendi. Mas, e geralmente, então, são pessoas, são as cervejarias que vêm procurar vocês para fazer essas collab. Tem isso também, mas algumas vezes foi por coincidência. A gente encontrou um cara no evento e ele estava abrindo uma cervejaria artesanal, que foi no caso da Trilha. A Trilha é um dos Aham. que a gente começou desde o começo junto com eles, praticamente é quando eles estavam abrindo também. Aham. Mas eles também tiveram uma história muito parecida com a gente. No caso, eu e meu irmão, assim. Eles também foram estudar fora, ficaram um tempo nos Estados Unidos, aprendendo lá sobre cerveja, lúpulo, tudo, praticamente tudo. Voltaram e montaram aqui. Montaram Uhum. aqui em São Paulo um E é uma local. baita cervejaria. Quando você, Tudo quando que você eles olha fazem na é porta bom. deles, parece só aquilo ali, né? Mas quando você entra no Não. fundo, você fala, meu Deus. Né? Eles têm uma história muito legal. É um Isso. exemplo de como trabalhar a cerveja também. Exatamente. Muito bem Então feito. você vê como é muito bem feito. Como eles estudaram muito para chegar naquele produto final. E com o produto final fica muito bom, né? Não só Trilha, né? Mas estão aparecendo vários agora no mercado, né? Então a gente tem visto isso e visto como funciona muito bem, porque o consumidor final também gosta muito de cerveja, né? E se ele gosta dos dois, melhor ainda, né? Então ele pega aquela lá, né? Com certeza. Então, confeitarias também ainda não chegaram para vocês? Tipo, eu queria fazer um tiramisu especial com coffee, por exemplo. Ou... Assim, questão de doce, confeitaria, não. Mas nós mesmos criamos produto com nossos cafés, assim, de tiramisu com café. Aí sim, mas assim, chegar com uma doceria, confeitaria, a gente não fez ainda. Entendi. Tem muito mercado ainda para explorar, então. A não ser quando você faz a harmonização do café com doce. Aí sim, já teve vários. O café de vocês num lugar... Na doceria, assim. Aí ela faz tipo uma experiência. Não é que ela vende o café separado de bebida e um chocolate separado, por exemplo. Ela vende como um conjunto de experiência. Então, você toma uns 2 goles do café, depois você dá uma mordida daquele chocolate. Então, tá tendo muito essa questão de experiência dessa forma com o café. Legal. Bom, a gente já tá estourando o nosso tempo, né? E tem muito papo ainda para falar, né? A gente espera poder conversar mais vezes. Quando vai chegando na reta final do programa, e hoje foi um programa que acho que até peço um pouco de desculpa para os ouvintes, porque como eu gosto do assunto, a gente ficou muito focado talvez no café e a gente talvez não tenha puxado tanto a parte do Kyopo que talvez algumas pessoas possam gostar. Então, fica até o convite para podemos falar um pouco disso. Mas tentando linkar agora, né, na parte final, eu sempre peço indicações para o nosso convidado. Indicações tanto de conteúdo de cultural, de preferência coreano, mas no caso de especialistas, eu também falo assim, se você quiser passar conteúdos, algum filme, alguma série que você acha que possa agregar as pessoas em relação ao café, sei lá, tipo... aquela novela Café com Aroma de Mulher, por exemplo. E também uma parte gastronômica. Algum lugar que você acha legal, que você acha que, além das nossas cafeterias, né, algum lugar que você pode ter uma experiência legal para comer e beber café, ou até mesmo algum restaurante coreano, já voltando um pouco para a temática principal do programa, que é essa questão da nossa identidade coreana. Tá? Então, por favor, me dê suas indicações. Eu acho que mais questão cultural, não exatamente cultural. Você assiste, consome novela, filme coreano? Muito pouco. Quase não vejo muito. Mas assim, só vejo assim, por exemplo, que, nossa, estourou mundialmente. Como foi o caso do Minari. Exatamente. Minari foi um deles. Esqueci o nome em português lá. O mas Parasita? Parasita também é um dos que realmente trouxe um reconhecimento muito grande. Eu acho muito interessante também. Mas o que eu acho que estourou muito mesmo foi o Squid Game, né? O Round 6. Isso, Round 6, né? Então, até que toda pessoa chegava pra mim, você assistiu? Aí você foi obrigado a assistir, né? Eu falei, não assisti. Então, aí acabei assistindo, por causa que as pessoas falavam tanto, mas tanto. Gostou? E a galera falou, nossa, achou excepcional. Por mais que seja tudo aquela questão de violência e tudo mais, mas culturalmente falando, querendo ou não, é uma divulgação da Coreia, né? Então, desse capitalismo selvagem coreano. Exatamente, né? Então, a forma como é feito todo o trabalho, reconhecido mundialmente, é excepcional, eu vejo como isso, né? Legal. Então, eu acho que recomendaria mais... eu tenho visto mais programas assim, né? Geralmente, né? Mas não assim... Tsurama, que é uma das pessoas que estão muito no hype disso, ou K-pop. Não, é muito mais programas dessa forma. E né? na parte de gastronomia? Gastronomia, eu diria que no restaurante, no caso. Sim. Bom, vocês estão no Bom Retiro, né? Sim, a gente tá Você sempre almoça no café ou de vez em quando você sai para almoçar também?
Olha, eu almoço muito dentro do café, mas assim, de vez em quando eu saio, né? Porque todo dia ali, né? Dia inteiro ali, Sim. então às vezes você quer dar uma saída, né? Então, às vezes eu saio e a gente come em alguns restaurantes coreanos que tem lá no próprio bairro, no Morro Cheio, que tem muitos, né? Tem algum preferido, algum que você... Quando não quer pensar muito, eu vou lá porque eu sei que é tiro certo? Quando eu não quero pensar muito, acho que a grande maioria vai no Taré, né? Taré é muito conhecido, né? Ou às vezes Ashaon, que é logo do lado, ali é a mesma rua, né? E ultimamente eu tenho ido muito no Totô. Não sei se já ouvi falar, mas... Já, eu nunca fui. Então, é bem... O que é legal lá no Totô? Eu tô com muita vontade de conhecer, lá, eu ainda não conheci ainda. Então, lá geralmente é muito bom a questão das carnes em geral, né? Tá. Bulgogi. Dá pra ir no almoço também lá? Dá pra ir no almoço lá também. Tá. Mas como é um lugar meio escondido, aí as pessoas e lugar não é muito bom pra estacionar, e parece que as pessoas evitam um pouco de por causa disso. Entendi. Então, ou não é porque é escondido, mas por causa da questão de estacionar o carro, ter lugar pra botar o carro. Ele fica lá, quase ali do lado do Prince Hotel. Eu sei, onde ele rua. fica, eu já, assim, acho que na Talmud, não é Talmud, Torá, não? Bom, o Totô, então, é sim, sua sim. indicação de restaurante. Ali acho que é um local muito bom pra ir também, sim. E olha, a minha dica, gente, na minha família, a gente já sabe que eu não gosto de noz. Então, eu não. E não sei porquê, acho que eu tenho cara de quem gosta de noz. Vira e mexe, no meu aniversário, assim, as pessoas compravam bolo de nozes, né? E, pô, é bolo, aniversário, eu como, beleza. Aí um dia me falaram que a torta de nozes da cafeteria é muito boa. Aí eu falei, gente, eu não gosto de nozes, mas eu vou experimentar. Acho que é o único lugar que eu como nozes. De verdade. Aquela torta com café, pra mim, é uma ótima forma de tentar fechar o final da tarde. Que bacana. Super agradeço. É receita de quem aquela torta? É minha mãe. Da sua mãe? Que criou. Mano, parabéns. Eu acho que dá pra fazer uma empresa vertical só em cima daquela torta, viu? Desde a plantação dos nozes, etc., até o serviço da torta, viu? Muito obrigado, agradeço. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. O pessoal deve ter preparado pelos cortes, né? De que tem sempre uma xícara, né? Que a gente bebe a água, que é a xícara do Kyopo. E é uma xícara que eu presenteio sempre o convidado, né? E acho que é a primeira vez que eu tô dando uma xícara... A primeira vez que agora a xícara tá indo para alguém que vai realmente, acho que, utilizar ela... De fato, com frequência. Com café. Porque aqui a gente toma água, né? Sim, não tô falando que os outros convidados, os outros 6 convidados não tomam café com ela, né? Sim. Mas na minha casa é normal de tomar água numa xícara, né? Também, né? Sim. Pô, mas agora você tem mais uma xícara para sua coleção. Você deve ter um monte de xícaras também. Tem bastante. Né? Tem mais uma lá para você parecer um acumulador de xícaras lá, tá bom? Aí com certeza usar com mais frequência, né? Nas canecas, xícaras é o que mais usam para café, né? Direto, né? Então, super agradeço pelo presente, né? E pela participação que teve aqui no KyopoCast. Imagina, eu que agradeço a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Valeu. Valeu.